E vamos começar mais um vídeo falando agora desse sistema financeiro nacional e qual a sua importância para o mercado financeiro. E para você que já me segue, para você que me acompanha, te agradeço mais uma vez pela confiança, obrigado. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Aqui você vai ter acesso a um conteúdo totalmente gratuito para que você se torne capaz de gerir os seus próprios investimentos. Já tem gente me acompanhando, já tem gente aprendendo e você está chegando agora, não se preocupe. Tem alguns vídeos já anteriores que foram disponibilizados e a partir desse vídeo outros também serão disponibilizados. Basta que você então se inscreva no meu canal, como vários já fizeram, ative o sininho para receber as notificações, me acompanhe nas redes sociais e, sem delongas, vamos falar então do sistema financeiro nacional. Vamos entender então. Vamos lá, vamos entender por que o Conselho Monetário, qual é o papel do Conselho Monetário Nacional, porque é importante. Nós vamos falar do cupom, né? Acho que você já ouviu falar, aquele pessoal que se reúne para discutir a taxa Selic meta. Aí vamos ver sobre os bancos, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimentos, as corretoras e distribuidoras, e quais são os fiscalizadores, né? Os supervisores, quem olha esse pessoal que oferece produtos, né, e serviços bancários. Então nós vamos falar de também CVM Banco Central. Então, me acompanhe, vem comigo para esse vídeo para a gente ver tudo sobre este assunto. Então vamos começar com o objetivo maior, tá, dessas instituições, no qual você tem sua conta corrente, onde você realiza suas principais transações. Tem gente que tem, eu, por exemplo, tenho mais de uma conta, né? Tenho até por experiência, até para falar para os meus clientes, né, aqueles que me procuram, qual é a melhor experiência que eu estou tendo. Então, eu tenho várias contas correntes, até porque também já trabalhei em várias instituições financeiras e sempre tinha que ter a conta do funcionário, né? Então, mas vamos entender por que XP, que já é um banco, por que BTG, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, todas essas instituições financeiras, né, que permitem que a gente tenha uma conta para transacionar recursos, pagar, realizar pagamentos ou receber recursos, que é melhor ainda, né? Qual é o papel fundamental delas? Você sabe me dizer? Por que eles são tão importantes? Muita gente classifica, condena o papel dos bancos, né, como uma empresa meramente capitalista, que só pensa no lucro. Mas será que é isso mesmo? É essa concepção também que você tem sobre os bancos? Mas veja só, se você precisa de um crédito, você quer reformar sua casa, ou mesmo você quer comprar um veículo, ou financiar, né, reformar, financiar sua casa, comprar um veículo, financiar esse veículo, ou até mesmo através de um consórcio, você vai recorrer a quem? Então você vai recorrer a uma instituição financeira. Então a instituição financeira é o lugar onde vai te trazer liquidez. Como assim liquidez? Eu vou ter acesso ao recurso. Se eu tiver com um nome bacana, não tiver nenhum problema, nenhum protesto, um famoso Serasa, então se eu tiver em boas condições, que nós chamamos de score, a pontuação lá em cima, numa análise de risco, o banco vai te emprestar esse dinheiro. Se você também tiver capacidade de pagamento. Então, isso é liquidez, é te oferecer o recurso quando você precisar. E aquele. Agora, se você está aqui porque você ganha um bom salário, ou então você herdou um patrimônio, ou aí conseguiu já construir um elevado patrimônio, então você tem excedente de recursos. E onde você vai buscar, né? Que lugar que você vai atrás buscar para guardar esse recurso? Onde você vai definitivamente se sentir seguro? Bancos ou cooperativas de crédito, concorda? Então, se você é um excedente de recurso, um agente superavitário, né, os agentes econômicos aí, nós temos o agente superavitário, aquele que tem excedentes de recursos. Se você é um deles, meus parabéns, né? Então você tem menos dor de cabeça. Você está aqui como agente superavitário. Então você vai buscar uma instituição financeira para guardar o seu recurso, ter segurança, transacionar, realizar pagamentos quando você precisar. Concorda? Do outro lado, nós temos os agentes deficitários, aqueles que precisam de recurso para financiar um carro, para financiar uma casa, né, e complementar aquilo que ele deseja. Então, a instituição financeira, seja o Sicredi, seja o Itaú, seja o Sicob, seja o Banco do Brasil, seja a Cressol, seja a Unicred, qualquer que seja a instituição financeira, ela vai propiciar, né, essa conexão entre o agente superavitário
e o agente deficitário. E, obviamente, por ser um intermediador financeiro, ele vai cobrar por essa prestação de serviço, que, aliás, é um serviço muito caro. Ali envolve custos transacionais, o risco de default, ou risco de calote, ou risco de crédito, porque tem agentes deficitários que podem dar o calote, normalmente dão o calote, geram inadimplência. Muitas vezes não porque querem, mas devido a situações, né, que ocorrem durante a vida e que em algum momento ele se torna inadimplente. Então esse custo deve ser considerado. Enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe porque nós não estamos aqui no curso de crédito. Nós estamos num curso sobre investimentos. Então você compreendeu, esse é o papel das instituições financeiras. Só que isso fica solto, a bel prazer das instituições, as políticas são das mais variadas, qualquer um pode fazer o que quiser, como bem entender? Claro que não. Por isso que nós precisamos entender esse papel do sistema financeiro nacional, como funciona a hierarquia, como é organizado, quem são de fato as instituições financeiras prestadoras de serviços, quem os fiscaliza ou supervisiona, quem é que manda. Quem é que manda nessa galera toda? Então é isso. Vem comigo para conhecer um pouquinho mais. Uma vez que eu já expliquei, então, sobre o papel fundamental, né, do intermediador financeiro, que nós estamos falando aí dos bancos e das cooperativas de crédito, o que nós precisamos entender agora? Que há uma hierarquia, como eu falei há pouco. Então, nós temos lá no topo o Conselho Monetário Nacional, que foi criado em 1964, então perceba que é um conselho já antigo, e é composto ali pelo ministro da Economia, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Pois nós temos ali a CVM de um lado e o Banco Central, que são os braços desse Conselho Monetário Nacional. Mas para que você entenda, o Conselho Monetário Nacional nada mais é que aquele pessoal que manda, que vai criar leis, instituir normas, políticas. Então esse pessoal manda e alguém tem que fazer, né? Então, lá em casa, minha esposa manda. Se ela manda, eu tenho que fazer. Ela é o Conselho Monetário Nacional. E eu sou o Banco Central porque eu vou conduzir todas as políticas e vou executá-las também. Infelizmente, é assim que ocorre, né? E se você também é casado, você sabe o que eu estou falando. Mas vamos voltar ao assunto. Bom, se eu sou um órgão, então, supervisor e fiscalizador, o Banco Central, estou fiscalizando quem? Perceba aí no livro, ou então na tela, que o Banco Central ele vai fiscalizar o papel dos bancos, né, de toda a instituição financeira. Isso inclui, inclusive, corretoras e as cooperativas de crédito, porque as corretoras são tidas como instituições financeiras também. Porém, como elas distribuem ativos mobiliários, o que são esses ativos mobiliários? Fundos de investimentos, outros produtos como debêntures, CRIs, CRAs. Então, por distribuir e oferecer ativos mobiliários, eles estão sob a supervisão direta da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, é a comissão que vai acompanhar, fiscalizar esses valores imobiliários que eu citei há pouco, alguns exemplos, né? Então vamos lá, nós temos de um lado aqui os bancos, principalmente as cooperativas de crédito, sob supervisão direta do Banco Central, e nós temos do outro lado aqui as corretoras e distribuidoras. Hoje as distribuidoras, né, fazem o mesmo papel das corretoras. É distribuir produtos e serviços. Então se você abrir uma conta hoje na Rico, se você abrir na Ágora, se você abrir na Toro, se você abrir aí tanto a XP ou qualquer outra corretora, a XP embora já tenha se tornado banco, você vai se deparar com um shopping de investimentos, né? São várias opções de várias instituições financeiras expostas ali naquela plataforma, naquele ambiente, que você fica à vontade para escolher. Então, essas instituições financeiras que trabalham dessa forma, como uma corretora, a corretora ela conecta você, investidor, até a Bolsa de Valores. Então, é através da corretora que você consegue investir em ações, que você consegue investir em fundos imobiliários, em ETFs e outros produtos como derivativos. Então, a corretora e as distribuidoras fazem, te oferecem tudo isso, só que fica sobre a fiscalização da CVM. E também sobre essa fiscalização, esse acompanhamento da CVM, está a B3, que é o ambiente da Bolsa de Valores. Acabei de dizer, né, que as corretoras e distribuidoras são a ponte para a B3 e, lógico, a CVM é quem fiscaliza também a B3. Tá, mas tem um agente aí, tem uma figura aí que eu não falei ainda, que está ali perto do topo. Qual é a atribuição, as responsabilidades do cupom?
Comitê de Política Monetária? Bom, primeiro, o Comitê de Política Monetária foi criado em 1996 para justamente fazer força, fazer frente à chamada meta de inflação criada aí no governo do Fernando Henrique Cardoso. E qual é, então, a proposta da meta de inflação? Se você não sabe ainda, a meta de inflação instituída no Brasil é de 3% ao ano. O que quer dizer? É a meta a ser seguida. Então, a nossa inflação, teoricamente, deveria estar ali próximo de 3% ao ano. E você sabe, se você é novo, você já acompanha, você já viu, e você com certeza ainda não viu bater 3%, sempre acima de 3%. Então essa é a luta diária, a luta anual, a luta aí que nós já vivemos por vários anos para chegar próximo a essa meta, que é muito difícil o Brasil alcançar. Então gira em 5%, gira em 7%, gira em 10%, já chegamos a bater 12%, enfim, essa é a nossa realidade. Porém, quem conduz a política monetária, que nós já conhecemos, que você já viu na aula anterior, é o Banco Central. E se ele não conseguir entregar a meta de inflação, ele vai emitir relatórios, notas explicativas, dizendo por que não foi possível alcançar a meta. Mas, se você já acompanha a economia, você sabe o porquê que não é possível. Né? Para que isso aconteça, tem que ter uma governança, né, que olha os dois pilares, tanto as receitas, através dos impostos, quanto os gastos públicos. E esse aqui não está sendo bem gerido. Né? Mas, voltando ao tema principal aqui, o cupom, essa galera, que é composta pelo presidente do Banco Central e seus diretores, vão se reunir a cada 45 dias para quê? Para discutir sobre a taxa Selic, o principal mecanismo, né, de combate à inflação. Porque o Conselho Monetário Nacional, aquela autarquia máxima que vai reger todo o sistema financeiro nacional, e determinar quais são as leis, se vai alterar, se não vai, se vai incluir novas leis, quais são as políticas adotadas, ela tem a preocupação com a inflação. Essa é a maior preocupação do Conselho Monetário Nacional. Tá aí do cupom. A maior preocupação do cupom é com a Selic, para ajudar nesse combate à inflação. Então, seria aí um órgão, uma autarquia adjunta no combate à inflação. Então, o cupom se reúne a cada 45 dias, lembrando, presidente do Banco Central com seus diretores, para discutir em 2 dias, né, os rumos da economia, como ela está hoje, qual é a perspectiva, qual é a expectativa que nós temos em relação à inflação, à conjuntura econômica. Nós temos uma tendência de que tudo vai melhorar ou é tendência de que tudo vai piorar? Então se discute dados, relatórios, né, assuntos bem técnicos para, no segundo dia da reunião, na quarta-feira, anunciar se a Selic será mantida, se ela será elevada ou se ela será reduzida. Ok? Nós já falamos de Selic, eu já falei um pouquinho sobre isso, então só para relembrar. Se você está chegando agora, ó que bacana, você já aprendeu muita coisa em tão pouco tempo. Viu como vale a pena você continuar acompanhando o vídeo? Então continue e vamos junto para ver um pouquinho mais. Agora nós vamos aí falar rapidamente, então, sobre Conselho Monetário Nacional. Cria normas e políticas, regula o valor interno e externo da moeda, aumenta a eficiência do sistema financeiro nacional, sim, né, fortalecendo, vai disciplinar o crédito e o recolhimento do compulsório. Você que já viu as aulas anteriores já sabe o que é compulsório. E autoriza a emissão do papel moeda. Autoriza, não é ela que emite o papel moeda. O papel moeda é emitido na Casa da Moeda. Agora, quem autoriza a sua emissão é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central? Supervisor, né, o braço direito aí do Conselho Monetário Nacional, principalmente nas conduções das políticas, normas e leis. Vai receber os compulsórios e opera também o redesconto, você também já aprendeu o que é redesconto, controla o crédito e gerencia as reservas internacionais, lembra quando nós falamos de política cambial? E também autoriza e fiscaliza as instituições financeiras. É ele quem decide quem vai abrir, quem vai fechar ou quem pode fechar em relação às instituições financeiras, seja uma corretora, seja um banco, quem tem a capacidade, quem tem a responsabilidade de autorizar ou desautorizar é o Banco Central. E a CVM vai supervisionar, fiscalizar e gerenciar o mercado de capitais. Eu já falei, valores imobiliários, já dei alguns exemplos de produtos.
vai fiscalizar as corretoras e distribuidoras, inclusive o papel da B3, vai assegurar a transparência no mercado financeiro, mantém o funcionamento das bolsas e mercado de balcão e vai estimular a formação de poupança. Ah, peraí, Heron, como assim CVM vai se preocupar com poupança? Sim, formação de poupança, não o produto caderneta de poupança que está disponível aí nas cooperativas de crédito nos bancos. Isso não tem nada a ver. Formação de poupança é o ato de poupar. Se você está conseguindo receber X, pagar Y e está sobrando Z, esse Z, a CVM tem uma preocupação, através de vídeos, conteúdos, né, educativos, para que você entenda como formar poupança, como guardar bem esse dinheiro, fazer ele render, já que você também já viu sobre juros, e juros ao longo do tempo têm um crescimento exponencial, não é? Lembra que eu falei também que é a oitava maravilha do mundo? Então não se esqueça, hein? Aproveita a oitava maravilha do mundo. Aprenda aqui, né? E se torne aí, com fé em Deus e com a graça dele, se torne uma pessoa rica, não só rica em patrimônio, mas rica em valores. Certo, a Bolsa B3 você já entendeu que é o ambiente onde se negociam esses ativos que eu falei, os ativos mobiliários. E agora nós vamos falar de uma coisa que eu ainda falei pouco, né? Do papel dos bancos comerciais, dos bancos de investimentos e dos bancos múltiplos. Então vamos lá. Se você tem uma conta corrente hoje, cartãozinho XP, cartãozinho BTG, Banco do Brasil, Itaú, Sicredi, se é verde, se é laranja, se é azul, preto, não tem problema a cor do teu cartão. A questão aqui é, você tem, você possui. Porque a maioria de nós, quando começamos a receber nosso salário, ou entramos, né, no mercado no mercado de trabalho, nós precisamos ter uma conta para receber nossos vencimentos. Então é ali que você vai transacionar seu recurso, vai pagar suas contas, vai ver se sobrou ou não, e aí você vai guardar um dinheirinho ali no depósito a prazo. Porém, tudo aquilo que transaciona, ali que eu já expliquei também, é depósito à vista, bancos comerciais. Ali são empréstimos de curto prazo, é onde você paga a conta, recebe seu salário, seus vencimentos, seu prolabore, enfim. Então, essa conta serve para isso, para girar. Então, depósito à vista. Quando nós falamos de depósito à vista, é função dos bancos comerciais. Bancos de investimentos. Opa, não é uma conta para eu ficar movimentando, pagando contas e recebendo. É uma conta que eu quero jogar meu dinheiro lá, meu excedente, e investir. Então, nós estamos falando aí de depósito a prazo. Eu vou depositar o meu recurso a prazo, deixar um prazo longo, para que ele renda juros e eu aproveite a oitava maravilha do mundo. Ok. Então, depósito a prazo, nós estamos falando de bancos de investimentos. Tá, mas agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu tenho um cartãozinho aqui de uma bandeira de um banco X e eu consigo movimentar a minha conta, pagar, né, receber e pagar as contas, o meu consumo, só que ao mesmo tempo eu consigo investir. E aí? Bom, aí nós estamos falando dos bancos múltiplos, que têm diversas carteiras, por isso múltiplos. São múltiplas carteiras compostas ali no seu CNPJ. Então ele pode ser, só que obrigatoriamente pela lei, tem que ser um banco comercial mais alguma coisa, ou banco de investimento mais alguma coisa. A lei obriga que, para se tornar um banco múltiplo, tem que ter uma dessas duas carteiras, banco comercial ou banco de investimentos. Pode ser os dois, Heron? Pode ser os dois. Heron, se não for nenhum e for sociedade de poupança e arrendamento mercantil, não é um banco múltiplo. Banco comercial, sociedade de poupança, arrendamento mercantil, banco múltiplo. Banco de investimento, arrendamento mercantil, sociedade de poupança, banco múltiplo. Ficou claro? Joia. Então seguimos, corretoras eu já falei, e vamos finalizar agora falando de cooperativas de crédito. Sim. De certa forma, o Brasil ainda engatinha no cooperativismo. Que pena, que pena. Pois é um lugar onde taxas são praticadas, taxas mais justas, enfim, um ambiente gostoso, ainda é um dos únicos lugares onde você consegue sentar numa boa poltrona, numa boa cadeira e gozar de um cafezinho sempre gostoso. E além de tudo isso, tem aquele tratamento bem humano. Então, ainda prevalece o aperto de mão, o abraço, aquela conversa descontraída para entender um pouquinho mais sobre o seu negócio, sobre a sua vida. Então, eu sou suspeito a falar, já trabalhei nesse ambiente, qual gosto muito, realmente aprendi valores que eu carrego para minha vida.
E se você ainda não passou por nenhuma experiência em uma cooperativa de crédito, passe, né? Tenha essa curiosidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por que que eu sempre aconselho aos meus clientes terem as seguintes contas? Uma conta em um banco, uma conta em uma cooperativa e uma conta em uma corretora. Porque são formas que você tem, né, de ter experiências diferentes, decidir aonde quer se relacionar, né, que isso conta muito para você conseguir melhores condições, tá? E sempre para você pesquisar e comparar. Se você está querendo um financiamento, se você tiver uma única conta no banco, você fica refém daquela instituição. Agora, a partir do momento que você tem uma conta num banco, uma conta numa cooperativa, você já consegue negociar com as pontas. Ou a Banco X, eu tive uma proposta aqui da minha cooperativa Y e ela foi bem mais vantajosa, bem melhor que a sua. E você passa a ser um pouco mais disputado nesse mercado se você tiver em ótimas condições em relação ao seu score, certo? Ao mesmo tempo, se você quer investir, se você tiver apenas uma conta em um determinado banco, você fica refém do banco, apenas aos produtos daquele banco, e nem sempre são os melhores. E se você tem uma conta apenas numa cooperativa, a mesma situação, você vai ficar refém dessa cooperativa. Então, se você tiver uma conta numa corretora, que é tido como um shopping de investimentos, ou seja, você vai ter as opções do teu banco, as opções da tua cooperativa, só que você também vai ter diversas opções de vários outros bancos ou várias outras cooperativas dentro da corretora, porque lá é uma plataforma aberta. Então você vai ter acesso a diversos produtos e serviços, né, de várias instituições financeiras. Então fica muito mais fácil. Você quando quer comprar um sapato, você prefere ir ao shopping, onde tem diversas opções, diversas sapatarias, ou você prefere ir em uma sapataria qualquer? Se você for numa sapataria, é o mesmo exemplo. Eu estou indo numa instituição financeira, você vai ficar refém dela. Porém, se você vai no shopping, tudo é próximo. Então você consegue comparar, gostei desse sapato, vamos ver se tem um modelo parecido em outro lugar. Você vai em outro lugar, vê um modelo, bom, aqui está melhor o preço, a qualidade bem parecida. Bom, faz sentido esse aqui em relação ao preço, né? Está bem mais em conta que aquele outro. E aí você consegue comparar, viu? Como é a analogia, corretor é a mesma coisa. Bom, se eu tenho várias opções, né, para eu me servir, por que que eu vou ficar refém de uma única instituição? Ou de duas? Então, na corretora você consegue, ó, a instituição, eu tenho na corretora essas opções. Pô, nós não temos nada melhor. Obrigado, mas eu vou investir na corretora. Então, é uma forma de você ser mais disputado pelo mercado e ter condições melhores e mais justas. Então, por hoje eu finalizo esse vídeo que foi bem curtinho, até porque os outros já foram longos, né, demais. Esse foi bem curtinho só para entender o sistema financeiro nacional. Mais uma vez agradeço por me acompanhar, muito obrigado por não me deixar sozinho. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, né? Lembre das notificações e também me acompanhe no Instagram, tá aqui embaixo. Também no meu site, caso você queira adquirir o meu livro Panaceia. Então acesse o site www.eronmax.com.br. Lá você tem as opções, inclusive um curso, só que o curso lá é pago para você ter uma ordem cronológica. Aqui está disponível no YouTube de forma gratuita, basta você se organizar e você consegue ter acesso a tudo que eu vou lhe oferecer para que você se torne... Olha, você não vai ser um profissional porque você não terá as certificações e as condições necessárias, mas você vai estar bem próximo disso. Então, te espero para a próxima aula.